Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Enquanto os meus irmãos encontram o livro dos Juízes, eu quero agradecer a Deus por estar nesta casa de oração, usufruindo da companhia do meu amigo, pastor Eliezer, da sua muito digna família, e estar com vocês nesta noite, voltando aos trilhos. Louva a Deus pela tua vida que tem sede de Deus. Louva a Deus pela tua vida que valoriza o chamado, porque você não foi chamado porque quis ser chamado. A Bíblia diz que fomos chamados pelo seu decreto. Deus decretou que você fosse chamado. Não partiu de você, você não escolheu Jesus. A Bíblia diz, vós não escolhestes a mim. Fui eu. Fui eu que escolhi vocês. Você não tinha perfil para ser quem você é. Você não tinha currículo para estar onde está. Ele olhou para você e disse, eu tenho um negócio com a vida deste homem. E a bondade de Deus te trouxe ao ministério, à liderança, ao ofício. Eu estou muito feliz de estar aqui. Juízes capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Me faça acompanhar do pastor Rafael Pacheco, meu irmão mais novo. Juízes capítulo 6. Enquanto vocês estão encontrando, estou muito feliz aqui hoje em ter a presença de um amigo que o tempo tem feito com que eu ame cada dia mais. Meu amigo Gerson Vieira. Esse homem de Deus para mim é uma referência de verdade. Tenho orado pela vida dele. Eu e minha família temos o seu nome na nossa intercessão, irmão Gerson. O senhor é um homem de bem. E mais do que isso, é um homem de Deus. Deus vai lhe abençoar muito. Tenha certeza disso. Juízes capítulo de número 6, versículo 3. Quem encontrou diz amém. Amém. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo o produto da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois e nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar. Nem a eles e nem a seus camelos, e entravam, não podia se contar, nem eles nem seus camelos, e tentavam entrar na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então os filhos de Israel clamando ao Senhor por causa dos midianitas. Versículo 8. O Senhor enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu vos fiz subir da terra do Egito e vos tirei da casa da servidão. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Toda a igreja repita comigo. Estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Versículo 12, aqui termina a leitura. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse, o Senhor é contigo, homem valente. Pode tomar o seu assento. Quantos desejam ouvir
a preciosa palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos hoje em um trabalho voltado para a liderança, pastores, líderes, obreiros e vocacionados. O texto que nós acabamos de ler fala de uma realidade muito triste que foi vivida por Israel. Os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente subiam contra Israel e levavam tudo, não só o sustento, levava os bois, levava os jumentos, os camelos, a ponto de Israel, a Bíblia diz que Israel ficou debilitado. Israel ficou o quê? Lutavam, conquistavam, perdiam. Plantavam, esperavam para colher, perdiam. Criavam um rebanho de ovelha, perdiam. Colocava o gado no campo, perdia. A ponto de Israel ficar debilitado. Nesse tempo, tudo estava difícil. A comida estava difícil. A finança, o psicológico, o emocional. Você imagina uma nação inteira sofrendo. Não tem quem resolva. A Bíblia diz que a multidão dos inimigos, pastor Elisé, era tão grande que eles subiam como uma nuvem de gafanhoto que não se pode contar. Nem eles e nem seus camelos. Era uma multidão inumeráveis de inimigos. E esses inimigos, eles vinham de regiões geográficas diferentes. Eles vinham de todos os lados. Eles vinham de onde? Como sobreviver? Essa é a minha pergunta. Como sobreviver quando as tribulações estão vindo de todos os lados? Como me manter no ministério? Como salvar minha chamada? O que fazer pela minha família? O que eu posso fazer pela igreja? O que eu posso fazer pela minha própria alma? Eu tenho desculpas, você também tem? E desculpas fortíssimas, os seus argumentos são fortíssimos. Você pode falar da pandemia, o tanto que a doença é nociva, você pode falar da crise financeira, da economia, você tem muito argumento para falar. Se alguém for conversar com você hoje, não vai ser conversa fiada não, você vai ter argumento forte para dizer, está acontecendo isso por causa disso, disso, disso. O Gideão tinha uma lista de coisas que ele poderia dizer. Os povos do Oriente, os amalequitas, os midianitas, a plantação, o gado, o camelo e tal. Mas a Bíblia diz que no meio de tudo isso, um homem chamado Gideão estava dentro da terra do seu pai. E a Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. Vamos repetir? Estava malhando trigo no lagar. Vou falar uma coisa aqui, bom, pastor, já sei, mas é bom falar de novo, vou falar de novo. O lagar é um lugar muito pequeno, pequeno mesmo, geralmente de 1,50 por 2,80, feito na pedra, muito pequeno. O que é malhar trigo? Quem já foi da roça aqui? O que é malhar trigo? Tem vários grãos que você precisa separar o grão da semente, e para separar o grão da semente você precisa malhar. O que é malhar? É você pegar, bater, depois pôr na peneira, ir para uma eira, ir para onde? O que é eira? A beira de um rio ou alto de uma colina, um lugar amplo, um lugar grande, um lugar ventilado, um lugar espaçoso. A eira tem espaço, então lá na eira você, quando você joga os grãos para cima, o vento faz o quê? Leva a palha. E o grão volta para a peneira. Então, qualquer pessoa sabia que para malhar trigo precisava ou da beira de um rio ou de um alto de uma colina, de um lugar amplo, de um lugar grande, de um lugar espaçoso. Mas de repente, este homem, no meio de toda esta calamidade que eu disse para vocês, ele está dentro de um lugar de 2,80 por 1,50. Fazendo o quê? Mas trigo não se malha na eira, por que ele está malhando no lagar? Porque quem é chamado tem que aprender a se adaptar. Se não tiver lugar espaçoso, você vai ter que acostumar com o apertado. Se não der para comer carne, você vai ter que comer ovo.
Se não der para usar um sapato de 200, vai ter que usar o de 100. Se não dá para comprar o terno de 1.000, vai ter que comprar o de 200. Se não, você está entendendo? Diga amém. Amém. Não vem com essa história, pastor, acostumei. Eu tenho um nível de vida. Eu acostumei, pastor. Estou acostumado a cantar para muita gente. Você vai ter que adaptar, cantar para pouca. Pastor, eu prego para a multidão. Vai ter que pregar para poucos. Porque quem é chamado se adapta. Você está entendendo? Levanta a mão e diga, eu estou entendendo a palavra. Gideão era para estar num lugar completamente espaçoso. E ele está num lugar completamente apertado. Você tem que aprender a trabalhar no sufoco. Você tem que aprender a trabalhar no aperto. Tem gente que está entrando em depressão, não é porque a mãe morreu, não. Tem gente entrando em depressão porque não comeu carne. Olha para o teu irmão e diz, se adapta, irmão. Entrando em depressão. Eu estou em depressão, pastor, porque esse mês eu não comprei um sapato novo. Tem que se adaptar. Você nunca olhou preço no mercado e agora você está olhando. Você nunca procurou na prateleira, você fazia assim, ó. Agora você está lá. 2,50, 2,45. Vai. Olha para o teu irmão e diga, se adapta, irmão. Tem que se adaptar. Pastor, eu sempre morei em casão. E se precisar morar numa casinha? Pastor, eu sempre andei de carrão. E se precisar de andar num carrinho? Diga assim, eu preciso saber me adaptar. Não, olha para mim, eu vou chegar lá, eu prometo. Mas tem que ter paciência. Não aceito. Você tirar um obreiro que dirige uma igreja com 50, com 100, com 200, e pôr ele numa com 10, e ele diz, ah não, pastor, estou acostumado com a igreja cheia. Se vira. Lá o círculo de oração tinha 100, aqui só tem 2. Se adapte. Lá tinha músico, aqui é só no playback. Diga para o teu irmão, problema seu. Você não é chamado? Você não veio aqui dizendo que é obreiro? Você não bate no peito e diz que é pastor? Você não diz que canta? Você não diz que... Não, peraí, então você tem que se adaptar. Mas a banda não está completa. Se não tiver ninguém para tocar, cante sem nada. Se não tiver microfone, prega no gogó. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, se adapte, irmão. Que negócio é esse? Se eu fosse você, não levantava agora não, que vão pensar que você está correndo do culto. Fica aí. As pessoas não sabem se adaptar. Ô pastor, eu sou acostumado com cidade grande, então você não é obreiro. E se te mandar para o interior? E aí? Pastor, sou missionário, mas você é missionário só de cidade. Que missionário que você é? Você é meia boca então? Meia tigela aí? Não. Quem é chamado se adapta. Prego o evangelho há 20 anos. Quantos anos? 20. Que eu me lembro, mais de 20 ou mais. A pandemia chegou. Tem agenda? Tem culto? Tem congresso? Não. Esse dia eu estava conversando com o irmão Gerson, ele falou, onde você está? Eu falei, estou na obra. Ele falou, que obra? Eu falei, não, meu irmão, estou trabalhando. Ele falou, de quê? Eu falei, servente pedreiro. Ele falou, o senhor está trabalhando de servente pedreiro? Eu falei, estou. Ele falou, por quê? Eu disse para ele assim, porque eu sou homem suficiente para colocar pão na mesa para o meu filho comer. Não vivo só de agenda, não, vivo de Deus. E se não tiver agenda, eu viro massa. E se a pandemia continuar, pode me chamar para a reforma lá, que você vai ver um servente bom de serviço. Conversa não, irmão. Pastor, não. Sou engenheiro. Não tem vaga de engenheiro, não. Só tem aceito. Ou você vai se adaptar, ou você esquece que você foi chamado.
Você não tem um Deus que mima ninguém. Você não tem Deus que faz o que você faz com o teu filho, não. Se você chorar demais, Deus te joga no chão e diz: anda, aqui é reino, aqui é obra, aqui é lavoura, aqui não, meu filho. Aqui não tem lugar para chorão, não. Aqui não tem lugar para birrento, não. Aqui não tem lugar para pirracento, não. Você não quis ser obreiro? Deus não te chamou para ser obreiro? Então aguente. Aguente, porque Deus não fica adulando, dando mamadeira para ninguém, não, meu irmão. Deus não fica dando chuquinha para ninguém, não. Se você quiser trabalhar, pode preparar, porque o negócio é pesado. Olha para o teu irmão de cabeça, você é da PIT. E tem mais uma, vocês que são pastores de igreja. Começou a fazer muita manha na música, começou a fazer muita manha no louvor. Põe para andar. Pastor, mas ele sabe muito. Deus não trabalha com quem sabe, Deus trabalha com quem quer. Deus não usa os melhores, Deus usa os disponíveis. Se o melhor não quer fazer, Deus vai usar o disponível que deseja fazer e ele vai aprender a fazer. Levanta a mão e dá glória a Deus, porque a obra de Deus não para. A obra de Deus não para. A obra de Deus não para. Você tem que se adaptar.